Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, muito bom dia pra você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, eu Acorda Vascaínos bem cedinho. Essa quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. O Vasco correndo atrás para contratar e reforçar. Antes tarde do que nunca, né? Caráter de urgência. Mas isso pesa muito em relação à questão de grana. Não tendo grana, fica sempre mais complicado. Mas eu queria falar sobre o zagueiro João Vitor, que está se despedindo do Vasco, está indo embora hoje, né? Está indo para o CSKA de Moscou. O João Vitor é um zagueiro que tem boas valências e que, assim, aguça o mercado. Ele não está indo para o CSKA porque ele é bonito ou porque ele é legal. Não, ele está indo para o CSKA porque os russos enxergam no futebol dele um futebol útil. Ele tem velocidade, que é algo fundamental no futebol moderno hoje, em que os times jogam com as linhas avançadas, então conseguem se afastando do goleiro, jogar ali num espaço de 20, 30 metros, ele consegue fazer essa... Ele quando chegou ao Vasco, avisou que tinha sido atleta de 100 metros rasos. Então ele tem velocidade, é um zagueiro alto, é um zagueiro bom no jogo aéreo, fez gol, inclusive, esse ano, até contra o Fluminense, numa jogada de ataque do Vasco. Jogou agora o último jogo contra o Atlético Mineiro, defendeu muito lá atrás, é um bom zagueiro também na bola defensiva. Tem uma boa técnica, não é um zagueiro caneleiro, digamos assim, não vai matar a bola na canela, dificilmente. Ele vai fazer o jogo andar, tem um bom passe, mas tem um problema muito sério de nervosismo, que talvez a experiência possa dar a ele um pouco mais de cancha, né? Só que o problema é que o futebol não aceita desaforo. Ainda mais para um jogador contratado aí por 8 milhões de euros, 6 milhões e meio de euros, enfim, todas essas situações pesam demais, né? Porque você acaba sendo cobrado por aquilo que você vale, ou pelo menos por aquilo que acharam que você vale. Mas eu acho assim engraçado, porque eu vejo alguns torcedores do Vasco dizendo: poxa, mas a gente vai vender o melhor zagueiro nosso. Poxa, o João Vitor. Pô, gente, vamos definir, né? Vocês acham que é bom ele sair ou acham que é ruim ele sair? Porque 2 semanas atrás, o rapaz estava sendo lá colocado na parede pelos torcedores que foram ao CT. Discutiram com ele, conversaram com ele de uma forma mais áspera. Então, a gente tem que se colocar na posição do cara, né? E eu não sou favorável a isso. Eu acho que ele não tá de sacanagem. Ele pensa de manhã: vou treinar hoje, vou fazer sacanagem, vou treinar mal. Não é isso. Vou jogar mal, vou entregar a rapadura. Não acho que seja assim e não é assim. Posso falar porque trabalho no futebol há muito tempo. Mas é claro que o psicológico atinge. E pra gente que acha que o jogador de futebol não é um ser humano, ele é um ser humano. Porque em casa, a mulher dele diz assim: João, pô, quero sair pra comer alguma coisa, vamos jantar. O cara ganha um salário de quase R$1 milhão e não pode sair de casa? Tá refém, né? Ah, eu vou contratar um puta de um chefe pra fazer um jantar pra mim. Pô, legal um dia, mas 2, 3 pro resto da vida. Por quê? Porque ele não pode sair. É melhor a gente blindar o carro, porque eu não sei se alguém pode agredir a gente, se alguém pode atirar na gente. Viver nesse clima, eu acho que o João Vitor fez muito bem. E acho que foi, assim, muito sensato pela parte do Vasco, não pelo negócio em si, mas porque teria um jogador que é uma bomba relógio, cara. O João Vitor é um jogador de dúvida eterna, porque ele jogou bem contra o Atlético domingo, até recebeu de nossa parte o troféu como craque do jogo, mas aí joga contra o Santos domingo,
e sai, jogando mal pra burro. Ou então é expulso, como foi contra o CSA no jogo de ida. Sabe, qualquer coisa que ele cometesse um erro, e ele é um ser humano falível, cara, ele estava morto, ele estava destruído, e tá aí. E está aí. Ele não aguentou, não suportou. E eu acho que esse é um recado importante, porque o torcedor tem que entender o seguinte: primeiro, porque é um ativo do clube. Segundo, porque o treinador gosta. E terceiro, porque ele não é uma máquina. Não estou aqui defendendo o João Vitor, não. Eu acho que ele é um dos maiores culpados disso. Porque é bom lembrar que ele saiu do Benfica também assim. Obrigado. Estranhamente não ficou na Europa, né? A gente pensa assim, poxa, mas ele não tem assim um psicológico muito bom. Mas é um zagueiro que é vendido por 4,5 milhões de euros para a Rússia, que é um mercado forte na Europa. A Rússia tem dinheiro, não é mais a Rússia antiga que comprava todo mundo, mas tem dinheiro, movimenta. O CSKA é um dos grandes clubes do futebol europeu. Então todas essas situações tomara que amadureçam ele, porque eu acho que a gente não tem que ficar torcendo contra o cara, não. Mas também não dá para daqui a 2 anos, 3 anos, puxa, o João Vitor tá jogando muito na Europa. A gente expulsou o João Vitor. Eu acho que a gente não pode ficar se arrependendo das coisas. É aquilo, eu não vou ficar chorando a ida do João Vitor. Mas acho que não era um zagueiro pra gente dispensar, por conta da pressão da torcida. O Vasco não queria dispensá-lo, mas o jogador, o staff, a família, e isso é muito ruim pro Vasco. Porque passa a ser um clube que o jogador fica assim, sabe? Pô, vou pra lá. Mas é claro também que um clube grande, todo jogador passa por isso. Todo jogador tem mais ou menos essa ideia, vem no combo. Porque o Corinthians tem pressão, o Atlético Mineiro tem pressão, o Cruzeiro tem pressão, o Inter tem pressão, todo mundo tem. Todo mundo tem. O Sport Recife lá, do Nordeste, teve lá a pressão lá do torcedor, deu tapa na cara lá do Pablo. É errado. É errado. Mas acontece. É algo que não dá pra mudar. É uma filosofia do futebol, principalmente brasileiro. Sul-americano, mas brasileiro principalmente. Mas pro Vasco é muito ruim. Porque é um clube que já tá ali numa situação meio assim, e você ainda bota um empecilho. Olha, você vir pra cá, o clima tá muito ruim. Agora tem jogador que se transforma com isso. Tem jogador que se motiva com isso. E acho que o Vasco precisa pensar muito nisso. Quando traz os 2 jogadores colombianos, o Andrés o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta, que são jogadores de seleção, jogaram, um jogou ano passado, 2 jogaram ano passado na seleção, e esse ano um deles jogou na seleção, que é o Cuesta. Mas, por exemplo, o Cuesta, na Colômbia, tem uma rusga, porque na final da Copa América, para os colombianos, muitos, ele deveria ter feito a falta no Lautaro Martínez. E não fez, o Lautaro entrou e fez o gol do título nos Estados Unidos. Então tem todo esse envolvimento também. Lá também a cobrança é grande. Ô, gente, a gente lembra em 94, o Pablo Escobar, o Andrés Escobar, perdão, acabou sendo morto pelo cartel, depois da derrota da Colômbia na Copa do Mundo. Eliminado que foi. Acabou morrendo. Tem até um documentário do Andrés Escobar que o futebol transcendeu. Então há uma cobrança na América do Sul muito grande, estúpida por conta disso. Porque você cobrar o jogador de questão técnica, porque ele jogou mal, mas eu não concebo que um jogador hoje entre de sacanagem, ou que faça aquilo que está na gaveta. A gente viu aí alguns jogadores que foram punidos por questão de aposta, né? E que estão sendo julgados. A gente teve aí o Paquetá passando por um aperto, tem o Bruno Henrique aí sempre pressionado, mas e aí? É uma minoria. Não acredito que a grande maioria, e quero acreditar no lado benevolente das pessoas. Porque se for assim, a gente para com tudo. Vamos trabalhar com jardinagem, sabe? Floriculturas. E não trabalhar com jornalismo, trabalhar com área de esporte. Acreditar que o esporte tem a sua lisura. A gente sabe que tem sacanagem em muitos tempos. Mas eu acho que as investigações estão cada dia maiores. Então, eu não posso acreditar que um jogador jogue sacanagem. Ou que o jogador esteja entregando. Mas jogar no Vasco é muito difícil.
E acho que esse perfil, Andrés Gomes, 22 anos, o Cuesta, 26, pela questão saúde é importante, pela questão qualidade, são dois ótimos jogadores, tecnicamente falando, com bons números. Mas e a pressão de jogar aqui? Acho que o Vasco precisava contratar um jogador mais brasileiro, acostumado com isso, até para poder ambientar esses caras. Trouxe o Thiago Mendes, que é um jogador que pode assumir essa bronca, mas acho que precisava trazer mais gente. Brasileiros, fundamentalmente. Gente que possa chegar para um gringo e dizer, calma, calma, calma. Piano, vai devagar, a gente vai resolver isso. Não é assim, aqui é brabo, mas a gente resolve. E acho que isso precisa ter no perfil. Porque a gente perde o João Vitor, ou a gente deixa de ter o João Vitor, para deixar aí o juízo de valor para vocês, por conta disso. Um jogador que foi formado no Corinthians, né? Que deveria ter, porque o Corinthians é uma pressão danada, um pouco dessa experiência, mas não conseguiu segurar. Que seja muito feliz e que a gente não fique chorando pelo João Vitor, pelo amor de Deus. E boa sorte aos cafeteiros, porque assim são chamados os jogadores da seleção colombiana, os cafeteiros, por conta do café colombiano, que é muito famoso. Então, que Andrés e que Cuesta possam chegar, ajudar o Vasco, e que a direção possa contratar mais, porque a gente precisa. A gente precisa de mais um zagueiro, a gente precisa de mais um meia, a gente precisava de mais um atacante, quem sabe um reserva para o Verratti. Não acredito que venham esses nomes todos. Um lateral esquerdo, porque eu não sei se o Vitor Luiz vai ser aproveitado, porque domingo jogou improvisado. Enfim, teria aí teoricamente mais uns 5 reforços. Mais um atacante de lado para substituir o Adson, um reserva para o Verratti, 2, um meia para substituir o Coutinho, eventualmente 3, mais um zagueiro com a saída do João Vitor, 4 e um lateral esquerdo. Seriam 5 reforços a mais os 2 seriam 7. Mas o problema é grana. O Vasco anda muito duro. Apesar que se mapear aqui no mercado brasileiro, de repente consegue, porque o Vasco ainda é uma grande vitrine. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Aqui no canal Atenção Vascaínos, eu volto logo mais no AV News. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!